Olá, professora! Olá, professor! Esse vídeo é sobre currículo na escola. O que é currículo? Etimologicamente, significa ato de correr, ou seja, percurso, do verbo latino currere, correr. Na linguagem comum, ainda predomina a ideia de um currículo como um conjunto de disciplinas, como era chamado outrora. Hoje poderia ser conjunto de componentes curriculares, que o aluno deve percorrer, ou seja, o plano de estudos ou a grade curricular. Significados mais ampliados do termo surgiram no início do século XX, identificando quase sempre um conjunto de saberes ou de experiências que ainda os alunos precisam adquirir, saber vivenciar em função da sua formação. Enquanto projeção do projeto pedagógico, o currículo deve definir o que ensinar, para quem ensinar e como ensinar, e as formas de avaliação em estreita colaboração com a didática. São atividades educacionais desenvolvidas pela escola com a presença de alunos e professores. Isso sim, o currículo são atividades educacionais desenvolvidas pela escola com alunos e professores. Segundo Sacristan Gimeno, ele nos apresenta os níveis de currículo, ou seja, o currículo formal ou prescrito é aquele que se refere ao estabelecido pelo sistema de ensino ou pela instituição educacional. É o currículo legal, expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. E está ele esboçado nas diretrizes curriculares e nos PCNs. Portanto, o currículo formal, também chamado de currículo prescrito. O currículo real é o currículo de fato que acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. É a execução do plano, ou seja, é a efetivação do que foi planejado, mesmo com as mudanças de percurso. O currículo oculto, essa denominação refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores provenientes da experiência cultural, dos valores, dos significados trazidos pelas pessoas do seu meio social e vivenciados na escola. O professor tem um currículo oculto, como também o aluno tem o currículo oculto. Neste caso, o professor deve utilizar-se do currículo prescrito, juntar-se ao currículo oculto e tornar o currículo real, ou aquilo que acontece realmente na sala de aula. A questão curricular na LDB está no artigo 26, dizendo que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum e complementada em cada sistema de ensino estabelecido na escola, por uma parte diversificada, exigida por características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Então, vejamos. A parte comum do currículo são os componentes curriculares: português, matemática, história, geografia, ciência, artes e educação física. E a parte diversificada é uma língua estrangeira moderna, como por exemplo o inglês, o francês, dependendo das regiões que a escola estiver situada, e também o espanhol, se a escola estiver numa região próxima à predominância de língua espanhola. Quem define o currículo escolar é justamente a instituição de ensino, que será aprovado pelo superior, como é o caso da diretoria de ensino, e pela secretaria do municipal, se é o caso, se a escola é municipal. O parágrafo 1º do artigo 26 da LDB nos diz que os currículos a que se refere o capto devem abranger obrigatoriamente estudo de língua portuguesa e de matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O parágrafo 2º, o ensino de arte constituirá um componente curricular obrigatório nos níveis de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos seus alunos. O parágrafo 3º diz que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular de educação básica, ajustando-se às faixas etárias, às condições da população escolar e também sendo facultativa nos cursos noturnos. O parágrafo 4º diz que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. No parágrafo 5º, a parte diversificada
do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir do ensino fundamental, o ensino pelo menos de uma língua estrangeira, moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. No artigo 27, trata das diretrizes curriculares. O inciso 1 diz que a difusão de valores fundamentais de interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e também à ordem democrática. No inciso 2, consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. No inciso 3, a orientação para o trabalho. No inciso 4, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Quanto à questão curricular na LDB, ainda, no que se refere à cultura afro-brasileira, mais recentemente a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, modificou o texto da LDB para incluir no currículo oficial da rede escolar a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. O parágrafo 1º do artigo 26 define que a inclusão dessa temática visa resgatar a contribuição nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. O parágrafo seguinte explica que os conteúdos serão ministrados no ambiente de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e de história brasileira. Este vídeo, caros colegas, professores e professoras, foi sobre o currículo. Espero que ele tenha ajudado você e até a nossa próxima aula.